Salve a fraternidade, boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, enfim. Hoje eu trago mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade, sobre o tema masturbação. Tema esse que uma grande linha de raciocínio, considera como um pecado grave, um erro gravíssimo, enfim. Eu creio que esse pequeno vídeo, e sobre esse tema especificamente, não é uma crítica, é apenas uma análise, uma forma de estudo dentro da minha pequenez, minha pequena forma de interpretar as coisas. A masturbação, creio eu, que ela atinge mais, sinceramente, no meu humilde ponto de vista, vendo assim em conversas, em aneios e estudos sobre o tema, vamos dizer especificamente falando, impulsos sexuais, envolvendo masturbação, atinge muito mais os adultos do que os adolescentes, porque eu vejo assim, obviamente que vamos começar pelo básico, pelo raso, dentro de nós animais racionais, uma espécie humana não deixa de ser um animal racional, existe a propulsão, a compulsão sexual, os desejos, as vontades, desejos, libidos que nós possuímos no nosso corpo orgânico, os impulsos, os hormônios. Obviamente que dentro de uma faixa de estudo já comprovado, enfim, em alguns estudos por aí, notamos que é natural a compulsão vir aos 11, 12, 13, 14, 15 anos, por aí, geralmente os impulsos. Também explicado de uma forma, de uma fagulha, de uma outra linha de raciocínio, dentro de outra doutrina espiritismo, que fala muito sobre as lembranças de vidas passadas, essas experiências que nós tivemos, e vai vir no subconsciente e dando esses impulsos. Entretanto, a masturbação, eu não vejo ela como pecado, no meu ponto de vista, eu não vejo ela como pecado. Entretanto, ela tem que ser muito bem analisada e observada, e que tudo tem disciplina, tudo tem começo, meio e fim. Agora, depende muito da personalidade do indivíduo, da criatura, da pessoa, como é os pensamentos, porque todo vício é mental, todo desejo começa pelo mental, querendo ou não, pela mente, pelos nossos pensamentos, para depois da reação no corpo físico. Uma coisa é natural do corpo, nossos impulsos, que a gente está numa geração, com todo respeito, muito pobre, visualmente falando, sexualizada, exacerbada, onde tudo é na vitrine da mostra, tudo é aparência, enfim, é complicado. Mas o que acontece, o fato de se masturbar não é errado. Agora, a pessoa deveria se perguntar o que leva você a fazer até esse ato, o que leva a fazer isso. Obviamente que eu também tenho que falar, dou a cara para bater, também já tive meus erros, entre aspas, meus erros compulsórios, algumas vezes por falta de vergonha na cara também. Então, quando a gente vai criando maturidade e controlando nossos pensamentos, doutrinando os nossos sentimentos, envolvendo na disciplina do dia a dia, no cotidiano, você fica uma pessoa mais empoderada, tendo mais, além de ter mais estabilidade, confiança, empoderamento pessoal, autonomia na sua conduta, de não ser, como infelizmente a maioria, não é crítica, como um lote de urubu, carnívoros, não pode ver um pedaço de carne andando que fica logo todo, eufórico, infelizmente, e da mesma forma, com todo respeito, da mesma forma que alguns se fazem de urubu, existem carniças atiçadas, vamos dizer assim, com todo respeito. Então, assim, eu não estou criticando, cada um faz a sua vida o que quiser. Eu sou apenas mais um pequeno louco tentando, quem sabe, orientar alguém dentro das minhas possibilidades, do meu jeito povão de falar. Mas enfim, pecado, na minha opinião, não é. Uma linha de raciocínio, alguns religiosos, respeito muito, que eu também fui batizado na católica, quer dizer, me batizaram, e é visto como um pecado grave. Eu vejo assim, quando você está numa pré-adolescência, vamos dizer assim, seus 13, 14, 15 anos, que começa a vir aqueles impulsos, aquela vontade, entre aspas, de se autoconhecer nesses momentos, eu creio que tudo é uma disciplina. As pessoas às vezes conversam tantas coisas desnecessárias, podia conversar isso com seus filhos, seus adolescentes, sobre o que anda pensando, o que te estimula, por quê, porque não é o fato, é
como você faz, por que você faz, o que te leva a fazer, é carência, é vício, é soberba, é só por uma forma de fazer assim, para se aliviar, como muitos dizem. Então eu vejo que tudo tem um propósito, quando a gente leva isso com seriedade, como estudo e como tentar neutralizar, para quem já está infelizmente viciado, nessa questão. Mas existe um conceito aí. Até agora estou tentando falar da minha forma meio atrapalhada, do meu jeito, num estilo povão de falar, mas não pegando os adolescentes, os pré-adolescentes. Mas existem esses casos em gente adulta. Mulheres, homens, até solteiro ou não, casado ou não, convívio, tem esses casos. E aí existe aí, acho que deve ter uma conversa, né? Entre a pessoa e a sinceridade também, não dá a cara para bater, não ter vergonha de expressar o porquê faz isso, ou porquê ocorre esses impulsos, que aí já vai entrar já noutra questão. O que eu vejo é o seguinte: tudo é disciplina, tudo é educação, tudo é bom senso. Se eu, graças a Deus, já estou tendo experiência de pai. Futuramente, provavelmente vai ter isso no meu filho. Ele vai ter esses impulsos na adolescência dele, e com a conversa, né, mostrando um bom senso, né, a propriedade do homem e saber respeitar a graciosidade feminina por aí, você faz o caráter da pessoa. Agora, com o esforço dele, do meu próprio filho. O que eu estou dizendo é que, através de uma conversa, a gente pode argumentar sobre isso. E não fazer como algumas famílias, infelizmente, fazem. Tira piada, tira sarro, sabe? Fica... Não devia estimular a pessoa a ter um caráter, uma conduta vivencial, não. Fica desfazendo, some daquilo. Enfim. Então, afinal de contas, entrando agora nessa questão, é errado ou não? Bom, a vida é sua, a vida é de vocês. No meu ponto de vista, eu digo assim. Isso é um ponto de vista meu, entendeu? Não estou dizendo que serve para todos. Estou dando só um exemplo. Se eu fosse solteiro, se eu sou uma pessoa solteira, um homem, uma mulher, e, entre aspas, de alguma forma eu sou tímido, tenho medo de me envolver com a pessoa, conversar, ter uma experiência prazerosa, e eu tivesse essa cisma, eu não via mal algum, entre aspas, de me autossatisfazer do meu modo, vamos dizer assim. Isso entra em outra categoria, que infelizmente existe, né? Não devia, mas existe, que é os filmes pornográficos, né? Que muita gente assiste e às vezes as pessoas, entre aspas, porque o vídeo não está ali forçando ninguém com a arma, dizendo, não, me assista, coloque, não. A pessoa vai lá porque quer, a pessoa clica e bota porque quer. Então, entre aspas, existe uma queda de braço aí. Porém, não é o fato de você assistir tal vídeo que você seja necessariamente obrigado a fazer o ato na masturbação. Então eu acho que tem que saber separar isso aí. Existe muitas desculpinhas por aí afora, porque eu tô em tal grupo e aí um amigo meu colocou, sei lá o que, aí bem, a mulher da mesma forma. Não estou dizendo todas, mas a grande maioria. Mas o que eu estou dizendo não o que eu vejo, o que tem que ser estudado e analisado direitinho, é que é um ato comum como qualquer outro. Existem especialistas no assunto, vamos dizer assim, que às vezes, em certos casos, é raríssimo, mas tem casos de mulheres ou homens que são tão privados, tão travados, que dentro das suas cônadas, né, o seu órgão, enfim, sexualmente falando, às vezes precisa ser estimulado. Não estou dizendo que tem que ser, estou dizendo que às vezes precisa, porque às vezes, principalmente nos homens, é mais comum esses casos, em homens que às vezes sentem certo umas dores agudas nos testículos, algumas coisas assim, encontro, por às vezes se privar demais, ou não ter uma vida, entre aspas, sexualmente ativada, que quando eu digo isso, não estou dizendo que a pessoa tem que sair por aí ficando com um e com o outro, não. Podendo, você tendo a possibilidade de se envolver com a pessoa certa, por amor, por paixão, não por prazeres sexuais libertinosos, porque existe uma diferença, por isso que existem muitos casais por aí com fogo de palha, começa tudo, depois acaba, porque é tudo euforia, tudo, sabe, só tem prazer na cama, enfim. E tem casais, infelizmente, que se utilizam de certos apetrechos, ou da masturbação no início dos seus momentos ali, prazerosos. Não nada contra, apenas observação. Porém, existe os viciados, né? Infelizmente. Então, existem pessoas que mesmo estando casado ou não, seja mulher ou homem, tem uma tendência do vício de ficar pensando naquilo, ou todo dia, se ele não fizer o ato, ele tem que olhar, ele tem que ver uma coisa, tem que estar falando no assunto, ou como a gente vê aí, infelizmente, não é uma crítica, é uma análise, a maioria dos homens, com todo respeito, tantas coisas mais para
para poder estudar, visualizar, ver, não, tá sempre vendo certos tipos de vídeos, seja de pornográfico ou não, aqueles que estimulam a libido, sabe? Muitas das vezes dando 1000 elogios ali, aquela pessoa em si lá ali no vídeo, e tratando com coisa a mulher em casa, ou vira e mexe, também tem a parte da mulher também, entre aspas, que fica vendo também certas posições de homem, algumas coisas assim, e às vezes não trata direito o companheiro. Enfim, isso se torna um vício, eu creio que pega mais para os adolescentes, né? Que estão nesse auge, vamos dizer assim, no início dessa energia, dessa vibração, e acaba muitas das vezes alterando demais, dando mais impulso, e por aí vai. Então, eu vejo assim, essa é a minha parte no termo material. Eu creio que tendo conduta, tendo o bom senso, não vejo nada de ruim acontecer isso. Né? Você fazer o ato, não que seja pecado, não agravio, você vai para tal canto, se fizer isso, nem nada, mas existe sim o vício que tem que ser controlado, a pessoa vai, não tenha vergonha, vai se tratar, fale, relata o porquê isso, porque tem casos que eu não, assim, não é que eu não estou me privando de falar, porque por eu não ter tanto conhecimento nessa área, é apenas um simples vídeo, deixando aí para quem sabe orientar alguém, existem casos pesados de pessoas que ficam viciadas por conta de certos abusos infantis e por aí vai. Ou existem casos aí que eu não vou entrar nesse assunto, nessa parte. Eu vou encerrar aqui para iniciar agora só mais uma pequena visão do termo, da visão, no meu ver, dentro do meu grau de raciocínio da espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, estou falando geral, estou falando o que eu nutro, a frequência, a vibração que eu tenho de realidade, né? Dentro dos meus pequenos estudos. A gente vê também que tudo começa pela mente, né? Quando eu falo espiritualidade, isso serve para qualquer pessoa, independente da religião. Você tem pensamento, você é uma figura de Deus, você tem vibração, tem frequência, tem magnetismo, querendo ou não, pode cair nessa tendência. E vamos dizer assim, ter certos, por jeito popular de falar, um encosto, um obsessor, de alguma forma, há casos sim de pessoas, solteiras ou não, de ter sim esses seres, vamos dizer assim, negativo, deformado, sugando sua energia vital, né? Eu não sei se eu vou saber pronunciar a palavra, mas eu acho que é súcubos e cúmubos, é um nosso sim, não estou bem lembrado, mas tem sim esses seres, né? Que alguns se mantêm em motel, já mudanado, até ativo, né? Em cantos sugando energia de pessoas, ativando os males da pessoa, vou falar bem devagar, atiçando os males das pessoas, que muita gente fala, como eu fiz traição é porque tinha um obsessor perto de mim, foi um suco, porque não sai não, o mal só trabalha no mal que você nutre, que você tem, ele não tem poder de pegar um mal, uma coisa e botar em você e faça isso, não, isso aí tem que ter bom senso, mas o que eu estou dizendo, principalmente os jovens, e agora essa parte pega muito mais para quem estuda espiritualidade, sabe disso, né? Não infelizmente para quem anda cega porque quer, porque hoje em dia conhecimento, pelo menos pingo, o rasinho que oferece para nós, está aí estimulando para todos estudar. E existe casos sim de adolescente, um homem, uma mulher, adulto, enfim, que passa certas obsessão nessas partes, né? Existe certas que sonha de noite, tem tendência de sonhar com cenas sexuais, né? E às vezes fala, eu tive um sonho. Tem pessoas que se acham demais, tem pessoas que acorda mais cansado, mais foi sugado energeticamente, de fato, né? Pensa que é só sonho, mas tudo vem através do seu subconsciente. Tem que levar em consideração o que a pessoa faz durante o dia, o que ela pensa, o que ela está nutrindo, o que ela deseja, o que ela sente, e aí ver se realmente é ou não caso. Mas geralmente, 1 ou 2 vezes por semana, a pessoa está tendo sonhos ali libertinosos, sexualmente falando, tá grave. É melhor procurar ou se fazer limpeza energética, porque o negócio não tá muito Roberto Carlos, não tá muito bom não. Então, tipo, esse era o meu ponto de vista, né, sobre o ato de masturbação. Não estou criticando, né, com todo aquele velho ditado que não tiver o erro, que atira a pedra, mas vamos dizer assim, com disciplina e boa vontade, não tem como você travar. No meu humilde ponto de vista, quando você é casado, seja homem ou mulher, tem uma relação ali, e você apela para isso, eu vejo isso como uma carência, uma fraqueza um pouquinho grande, né?
Porque, tipo assim, você tem seu companheiro, tem sua companheira, e às vezes você apela para filme pornográfico, fazer certas atitudes, é um pouco complicado. Agora, cada caso é um caso. Às vezes o relacionamento não é da forma, às vezes um procura, o outro não quer, o outro também não é obrigado, ou vice-versa. E aí fica nesse joguete de quem manda mais, de quem pode, quem tem mais fogo, quem tem mais tendência, e é complicado. Eu creio que tudo que eu falei aqui, mesmo do meu jeito povão, meio atrapalhado, mas creio que quem analisar vai entender o que eu quis dizer. Que não é que seja errado, não é que tem que proibir o seu filho, sua filha, é conversar sobre o assunto, que às vezes eles ficam meio constrangidos, dá aquele sem jeito, né? Lembrando que para quem tem realmente conhecimento, existe uma fagulha, um ponto de vista, né? De Freud, né? Freud não, esqueci, não veio agora na cabeça, né? Que o pai é psicanalista, né, que ele tem uma falada ali sobre os impulsos, os desejos, que ele deixa claro que ele pode ter exagerado em algumas coisas ali, né, pode ter exagerado, porque de fato, dependendo do funcionamento da pessoa, o ato, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ela realmente ali, de fato, ela pode trazer um alívio, né, independente de como anda a sua vida, se é solteiro, não, ativo ou não. Entretanto, para sentir esse alívio, não é necessariamente fazer o ato da masturbação, né? Você pode simplesmente meditar, fazer uma caminhada, fazer um exercício, ir para debaixo de uma árvore, meditar, colocar uma música, fazer um mantra, ou dançar, ou fazer algum esporte que estimule o seu corpo, até, né, o suor e tudo mais, ou seja, movimentar o corpo, não é necessário fazer a masturbação. O problema é que muitas pessoas veem isso, como já teve casos sim, de não faz muito tempo atrás isso, eu tô rindo, mas é o nosso sério, de um amigo meu, no tempo de escola, falar que a avó dele era bem, com todo respeito, era bem católica mesmo, dizia que era coisa perreando ele, que era o diabo, era Satanás, quando na verdade é normal. Eu vim saber um tempo desse, eu aqui, matutão de tudo, eu vim saber um tempo desse que é normal, às vezes, você ter secreção, ter ereção durante a noite, masculino, não ser mulher, enfim, mas ter os impulsos, é normal isso. Ou se você beber água demais, pode acordar no outro dia meio, sei lá, ativar demais, mas enfim, isso é uma coisa normal. E para quem não procura estudar, não procura se informar, começa a condenar, começa a falar, e é complicado, né? Mas enfim, resumidamente, era isso o que eu tinha para falar. Meio povão, meio atrapalhado, mas creio eu que quem analisar com paciência vai entender muito bem. A vida de cada um, todo mundo tem seu espécie de livre-arbítrio, quem quiser fazer, faça para livre, mas tenha disciplina, não fique um vicioso e cuidado com certas coisas erradas por aí, de pessoas que infelizmente tem casos pesados aí, de pessoas que acabam fazendo coisas muito erradas por conta desse vício, que é um mal que tem que ser desintegrado, ele tem que se acabar aos poucos, entre aspas, na forma adulta que eu estou dizendo. Um impulso, uma pessoa que é 15 anos, está ali, vira e mexe, não estou dizendo que eu sou a favor, estou dizendo que é natural. Até certo ponto, o rumo tá assim, 16 anos, 17, 18, eu acho que é natural. Agora, dependendo da pessoa, da idade, da maturidade da pessoa, eu já não acho normal estar pensando nisso o tempo todo, porque tem muito mais na vida para viver do que ficar se masturbando mentalmente falando. Enfim, esse foi meu pequeno vídeo. Um salve a todos, um abraço a todos.